Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Passado alguns dias, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Juntou-se muita gente, de modo que não se cabia, nem mesmo diante da porta. E ele pregava-lhes a palavra. Foram ter com ele, conduzindo um paralítico, que era transportado por 4. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto pela parte de baixo da qual estava Jesus, e, tendo feito uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a fé daqueles homens, disse ao paralítico: Filho, são-te perdoados os teus pecados. Estavam ali sentados alguns escribas, os quais iam discorrendo nos seus corações: Como fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão só Deus? Jesus, conhecendo logo no seu espírito que eles discorriam dessa maneira dentro de si, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? O que é menos difícil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente ele se levantou e, tomando seu leito, retirou-se à vista de todos, de maneira que todos se admiravam e louvavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Palavra da salvação. Comentário Marcos 2, de 1 a 12, São Beda. Uma vez que a piedade celeste não abandona os homens carnais, sem que a eles também conceda a graça de sua visitação, pela qual também eles são capazes de tornarem-se espirituais, depois o Senhor regressa à cidade, por isso é dito: passados 8 dias, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. Deve-se observar seguramente quanto é eficaz diante de Deus a fé própria de cada um, uma vez que foi tão forte a fé alheia a ponto de, repentinamente, levantar-se um homem inteiro, salvo interior e exteriormente, e das faltas serem a uns perdoadas pelo mérito de outros. Prestes a curar o homem da paralisia, o Senhor antes desmancha os laços do pecado, para mostrar que, pelo vínculo das culpas, tinha ele sido condenado com a destruição dos membros do corpo, e que não poderia ser curado com a recuperação destes, a não ser que aquelas fossem perdoadas. Extraordinária humildade. Chama de filho aquele que é desprezado e débil, dissolvido em todas as junturas dos membros, aquele que os sacerdotes não se dignariam de tocar, ou, certamente, filho porque são-lhe perdoados os seus pecados. Segue-se, estavam ali sentados alguns escribas, os quais iam discorrendo nos seus corações. Como fala assim este homem? Ele blasfema. Aquele que perdoa também por meio daqueles a quem atribui o poder de perdoar, e por isso se prova que Cristo é verdadeiro Deus, pois pode perdoar os pecados como Deus. Erram, pois, os judeus que, embora creiam que Cristo é Deus e pode perdoar os pecados, não creem que Jesus é o Cristo. Mas, de modo muito mais demente, erram os arianos que, completamente vencidos pelas palavras do Evangelho, não ousam negar que Jesus é o Cristo e pode perdoar os pecados. Mas, não obstante, não temem negar que ele seja Deus. Mas ele, querendo salvar os pérfidos pelo conhecimento das coisas ocultas e pela força das obras, revela que é Deus, pois se segue. Jesus, conhecendo logo no seu espírito que eles discorriam desta maneira dentro de si, disse-lhes:
Por que pensais isso nos vossos corações? Com o que revela-se como Deus, que pode conhecer as coisas ocultas do coração, e, de certo modo, calando, fala. Com a mesma majestade e o mesmo poder com que examino vossos pensamentos, posso também aos homens perdoar-lhes os delitos. Faz-se, então, um sinal carnal, para provar o espiritual, muito embora seja próprio do mesmo poder afastar tanto os vícios do corpo como os da alma. Por isso se segue. Imediatamente ele se levantou e, tomando seu leito, retirou-se à vista de todos. É-nos dado o conhecimento de que, por causa dos pecados, resulta um grande número de debilidades corporais. E talvez, por essa razão, em primeiro lugar, são perdoados os pecados, para que, uma vez removidas as causas da debilidade, seja restituída a saúde. Com efeito, por 5 motivos, os homens são atormentados pelos estorvos da carne ou para aumentar os méritos, como Jó e os mártires, ou para conservar a humildade, como Paulo pelo anjo de Satanás, ou para reconhecer e corrigir os pecados, como Maria, irmã de Moisés, e este paralítico, ou para a glória de Deus, como o cego de nascença e Lázaro, ou para começar a condenação, como Herodes. É, no entanto, admirável a força do poder divino, a ponto de, sem nenhuma demora, por ordem do Salvador, uma rápida cura se seguisse. Por isso se segue, de maneira que todos se admiraram. Deixando de lado o que é maior, isto é, a remissão dos pecados, ficam admirados apenas com o que parece, a saúde do corpo. Enquanto o Senhor pregava na casa, não se cabia nem mesmo diante da porta, pois enquanto Cristo pregava na Judéia, os gentios ainda não puderam entrar para ouvir, eles a quem, no entanto, mesmo postos do lado de fora, Cristo dirigiu, pelos pecadores, as palavras de sua doutrina. Ou porque 4 são as virtudes pelas quais o homem se eleva: pela confiança da inteligência, para merecer a salvação. Elas que alguns chamam de prudência, fortaleza, temperança e justiça. Desejam, por outro lado, apresentar a Cristo o paralítico, mas com a turba posta no caminho, são impedidos por toda parte, pois muitas vezes a alma, depois da indolência do corpo frágil, desejando ser renovada pelo remédio da graça celeste, é retida pelo obstáculo dos velhos costumes. Muitas vezes, em meio às próprias doçuras da oração secreta, e do diálogo como que suave com o Senhor, a turba dos pensamentos que se intrometem põe-se ao gume da inteligência, para que Cristo não seja visto. Não se deve, pois, permanecer do lado mais baixo, mas deve-se buscar o teto da casa, isto é, a sublimidade da Sagrada Escritura, e meditar sobre a lei do Senhor. Ou, uma vez aberto o teto, o doente é submetido, pois, descobertos os mistérios da Escritura, chega seu conhecimento de Cristo, isto é, pela piedade da fé, se desce até sua humildade. Já pelo fato de o doente ser posto no chão, com o leito, indica-se que Cristo deve ser conhecido pelo homem, ainda posto nesta carne. Erguer-se do leito é o ato pelo qual a alma se arranca dos desejos carnais em que jazia adoecida. Tomar o leito é separar a própria carne, corrigida pelos freios da continência e por meio da esperança dos prêmios celestes, dos prazeres terrenos. Ir para casa depois de tomar o leito é chegar ao paraíso, ou o homem saudável que tinha estado doente leva o leito de volta para casa quando a alma, tendo recebido o perdão dos pecados, se conduz com seu próprio corpo para sua conservação interna.